dessa forma aqui, ó. Como se a gente estivesse brincando aí de um quebra-cabeça. Tá bom? Inclusive a ferramenta, ela limita vocês em alguns sentidos. Por exemplo, se vocês tiverem algum determinado bloco que ele não tem a peça de encaixe correspondente à peça necessária que você precisa colocar, ele não encaixa o bloco para vocês. Tá bom? E não encaixando o bloco, obviamente, na hora que ele for gerar a APK final, que é o pacote instalável, ele vai dar um erro para vocês. Tá bom? Então, nesse ponto, ele acaba sendo bem intuitivo, ele facilita um pouco a programação nesse sentido. Então, todo o comportamento do aplicativo programado é baseado na junção de blocos específicos. Então, a gente vai ver que os blocos eles são categorizados. Existem blocos que representam eventos, existem blocos que vão representar funções, que podem ser chamadas. Existem blocos que vão representar propriedades que podem ser acessadas ou manipuladas. E existem blocos que vão representar variáveis dentro do programa para vocês. Tá bom? Cada bloco tem formatos diferentes e colorações diferentes para poder distinguir um do outro aí. Então, a composição da lógica é feita numa espécie de quebra-cabeças. Se o bloco for incorreto, uma mensagem informativa é apresentada, ou às vezes nem é apresentado, mas o bloco também não é encaixado. Programação em blocos compõe apenas a lógica do programa. Então, a parte visual a gente precisa fazer através de uma outra área, uma outra região dentro da ferramenta, que é o que a gente chama de modo design. Tá bom? E é usado para programar os eventos a serem disparados pela aplicação, funções e demais rotinas aí. Bom, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona a arquitetura do App Inventor. A arquitetura dessa ferramenta ela é basicamente composta por 5 recursos básicos. O primeiro deles é o Google App Inventor Server, que nada mais é do que o ambiente todo da ferramenta, que fica na nuvem. E esse ambiente é ele que fornece o acesso à ferramenta para vocês, fornece um espaço de trabalho unificado, tá bom? Porém, esse espaço de trabalho ele é específico ou individualizado, como a gente poderia dizer, de acordo com uma conta de e-mail que você está acessando. Então, cada pessoa tem um espaço de trabalho aqui dentro, tá bom? Além disso, a ferramenta toda aqui de baixo, aqui, ó, todos esses recursos, com exceção do emulador e o Android, eles ficam hospedados aqui no server também. Além disso, a ferramenta em si ela é distribuída em duas partes. E essas duas partes que compõem o App Inventor, toda a plataforma web do App Inventor, são o modo Designer e o modo de programação em blocos, o Blocks Editor. No modo Designer, eu faço toda a parte de prototipação visual. Então, no modo Designer, eu vou adicionar componentes, eu vou alinhar componentes, vou incluir componentes visuais e não visuais, vou configurar algumas propriedades estáticas desses componentes, que são as propriedades com as quais ele vai carregar inicialmente, tá bom? E depois que eu fizer tudo isso nessa parte de modo Designer, aí eu passo para a parte do Blocks Editor, que é a parte de programação. Por quê? Porque para mim fazer toda essa parte de programação, eu preciso no mínimo dos eventos. Os eventos no App Inventor, eles sempre vão estar associados aos componentes. Então, se você não adicionar o componente na tela, nenhum tipo de evento vai estar visível aqui para vocês poderem programar. Então, preciso ter um componente para esses componentes carregarem no Blocks Editor, para que eu consiga ter o acesso aos eventos. Tá bom? Além disso, além do designer do Blocks Editor, nós temos também duas formas aí básicas de utilizar e verificar o resultado final, que também compõe a arquitetura da ferramenta, que é o Android Emulator, que é uma aplicação que depois a gente vai carregar. Vocês vão ver que ela precisa ser instalada no host local. Então é um emuladorzinho aí que a gente vai brincar. A gente vai trabalhar com o emulador padrão dele. Porém, se vocês quiserem trabalhar com algum específico, existem vários outros, né? Vocês podem trabalhar normalmente. A diferença é que esse emulador aqui ele já se conecta diretamente na ferramenta web. Então a gente starta um serviço local e ele sincroniza a aplicação diretamente aqui. Se vocês forem utilizar algum outro emulador, o que vocês vão ter que fazer?
gerar o pacote instalável aqui, que nada mais seria do que o ponto .apk, que é o pacote que a gente instala na plataforma Android, e pegar esse pacote e instalar no outro emulador que vocês forem trabalhar. O emulador, ele nada mais é do que um software, okay, que emula algumas das características do dispositivo Android. Então ele carrega o mesmo ambiente para vocês, ele vai executar como se estivesse executando no mesmo ambiente, tá bom? E daí vocês conseguem emular aqui, né, e simular também a maioria das funcionalidades. E daí a gente tem a opção também de trabalhar com o dispositivo, tá bom? Um Android Phone ou um Android Tablet ou qualquer recurso que tenha o sistema operacional Android instalado. E essa forma de a gente trabalhar aqui, ela pode variar entre o Wi-Fi, através do iCompanion, ou USB, conectando diretamente um cabo na máquina de vocês. Bom? Então esse carinha aqui, ó, guardem bem essa imagem, tá bom? Ele compõe a plataforma, o arquitetura aí da ferramenta. Então aqui é só para detalhar cada um dos itens. Servidor atualmente alocado no MIT, então é a plataforma de web e mantido por ele, fornece um workspace. Todos os projetos ficam centralizados dentro dessa parte de servidor. O designer é a parte da ferramenta usada para criar protótipos das telas com base em componentes específicos. Então, alguns dos componentes, na realidade, essas categorias aqui até mudaram, tá? A gente tem hoje a categoria Basic, Media, Animação, eu acho que não é mais animação, eu acho que é Animation mesmo. A parte que você consegue, através de alguns componentes visuais 2D de animação, fazer a programação de alguns games ali, 2Ds, fazer algumas animações ali, automáticas, enfim. A gente tem alguns recursos para trabalhar também interatividade com canais de mídias sociais. Então, Twitter, Facebook, por exemplo, né? Inclusive tem um componente, que é um componente share, que ele possibilita que vocês utilizem o mesmo share do Android, que é aquele carinha que às vezes a gente encontra lá, esse iconezinho aqui. Tá? Então ele possibilita todos os canais, os recursos de mídias sociais que vocês tiverem instalados no dispositivo, ele possibilita que vocês compartilhem utilizando o componente. Então sensores são outros recursos que a gente vai utilizar bastante, desde sensor de movimento do dispositivo, até GPS, tá bom? Sensor de proximidade também, que é um dos recursos que ele tem. O único pré-requisito para que vocês consigam utilizar os sensores que a gente tem aqui é que o dispositivo suporte. Porque tem alguns dispositivos que obviamente não suportam todos os sensores que a gente tem disponível para trabalhar na plataforma. Um outro componente que a gente vai trabalhar bastante é o Screen Arrangement. O que é o Screen Arrangement? Né? Ele centraliza todos os componentes que possibilitam a vocês alinharem os demais componentes visuais. Então, se eu quero colocar um botão do lado de um campo texto, eu preciso ter um componente para alinhar esse botão do lado do campo texto. Senão ele vai ficar por padrão um embaixo do outro. Tá bom? Então, uma forma só da gente alinhar os componentes na tela. Aí tem o Lego Mindstorm, que é a API que eu havia comentado com vocês, que é específica para aquele hardware do vídeo que nós vimos. E existem outras categorias aí também disponíveis. Bom, dentro do modo designer existem algumas partes, tá bom? São algumas áreas-chave. Então a primeira parte, que é a parte inicial que vocês se deparam quando acessam a ferramenta, é a parte do que a gente chama de My Projects. É onde ficam centralizados todos os projetos que vocês criam. Então se eu criar uma nova aplicação através da plataforma, vai estar aqui, dentro do My Projects. Através desse mesmo recurso aqui, a gente pode fazer o quê? Exportar um projeto, importar um projeto, tá bom? Remover esse projeto também, esse espaço de trabalho, trabalhar de N formas. Uma outra parte que nós temos no modo design é uma parte que a gente chama de palette, que é justamente a paleta onde ficam centralizados todos os componentes. Então os componentes que a gente acabou de ver, eles são categorizados como Basic, Social, Animation, eles ficam dentro dessa área aqui que a gente chama de palette. Depois nós temos uma área que é o Viewer. O Viewer é onde vocês vão prototipar as telas de vocês.
Então é onde a gente vai inserir componentes visuais, que é o que o usuário vai ver como resultado final da aplicação, e componentes não visuais também, tá bom? Que são componentes utilizados para o desenvolvimento da aplicação, mas que o usuário não tem visualização direta daquele cara. Exemplos de componentes não visuais: sensores, tá bom? São um exemplo de componentes visuais. Componentes de persistência de dados, eles não aparecem visualmente, mas vão estar aqui, dentro da BIA de componentes não visuais. Uma outra parte que a gente tem ao lado do viewer é uma parte que a gente chama de components, que ele apresenta para vocês os componentes que vocês estão utilizando dentro do protótipo que vocês estão trabalhando e a hierarquia desses componentes. Então, o que está dentro do que? Principalmente quando a gente utiliza algum tipo de componente de alinhamento. Então, ele vai representar para vocês lá screen, componente de alinhamento e os componentes que estão dentro desse componente de alinhamento. A gente consegue ver toda a hierarquia e, através desse carinha aqui, a gente também consegue adicionar ou remover um determinado recurso. Embaixo aqui, nessa mesma aba, a gente tem um campozinho que refere-se à mídia. Tá bom? Esse campo mídia aqui é o campo que a gente vai utilizar para adicionar algum tipo de imagem, vídeo, som, para poder utilizar dentro da aplicação. E por fim, dentro do modo designer, a gente tem uma última parte, que fica bem no extremo direito de vocês aí, que é uma área chamada de properties. Essa área chamada de properties, ela é utilizada para configurar as propriedades dos componentes. Depois a gente vai trabalhar aos poucos aí para identificar quais são as principais propriedades, mas cada componente tem um grupo de propriedades. Então, a tela que vocês forem utilizar tem um conjunto de propriedades, um botão tem um conjunto de propriedades que é diferente da tela, uma caixa de texto, um componente de conexão com um banco, um sensor, todos eles têm propriedades específicas. Através dessa aba eu consigo configurar inicialmente algumas delas. E depois eu consigo fazer isso dinamicamente através do Blocks Editor. Por fim, a gente tem o Blocks Editor, que é uma outra área, tá bom? Então, se a gente pegar a ferramenta, o Blocks Editor ele vai ficar numa abinha do lado, a gente vai ter o modo Designer e vai ter uma aba do lado, que é o Blocks Editor. Esse Blocks, ele fornece para vocês uma área onde a gente vai fazer toda a codificação. Então, esse... Deixa eu tentar acessar a ferramenta. Continua a mesma porcaria, né? Bom, mas o que eu queria mostrar aqui? Essa mancha que vocês estão vendo aqui, ela é a ferramenta, tá bom? A ferramenta no ambiente web, ela vai ter essa carinha. Então essas áreas que a gente estava comentando aí, são áreas que vocês vão ter aqui na mesma tela. Então desse lado aqui o palette, desse outro no centro aqui vai ter a telinha para vocês prototiparem, que é o viewer, o components aqui do lado, e no extremo direito ali vocês vão ter a última área, que é o properties, tá bom? Vai estar tudo um do lado do outro. Aqui na ferramenta web, nesse cantinho aqui, ó, a gente vai ter duas abinhas, o modo designer, que é o que sempre vai carregar por padrão, e vai ter uma outra abinha que é o blocks, que é justamente o modo editor, onde a gente vai programar. Quando a gente clica no blocks, ele altera toda a visualização dessa tela. Então ele vem para cá, para essa outra telinha, e aqui nessa outra telinha a gente tem basicamente o quê? Uma área que é onde a gente vai colocar todos os blocos de codificação. Então tudo vai ficar aqui dentro do viewer do Blocks Editor também. E aqui do lado nós temos
três regiões básicas. A primeira é uma região chamada de built-in, que centraliza as categorias dos principais componentes que a gente pode utilizar, mas são componentes e funções da plataforma PP Inventor, não são os componentes que vocês colocam no protótipo. Logo abaixo dessa parte de built-in aqui, a gente tem a representação das telas. Então, se eu colocar uma única tela, ela vai aparecer aqui como screen 1, por padrão. Se eu tiver uma outra tela, ele vai estar abaixo dela, aqui embaixo, com o nome screen 2 ou a nomenclatura que vocês colocarem. E dentro da tela, vocês vão ter todos os componentes que vocês utilizaram lá no protótipo. Tá bom? Quando eu clico sobre um desses componentes, o que ele faz é, ele apresenta para vocês, então cliquei no componente aqui, ele vai apresentar aqui dentro do viewer para vocês os eventos, funções e propriedades que vocês podem manipular. Então o que a gente realmente vai pegar e programar é arrastar esse bloco daqui para cá para compor a lógica de programação. Tá bom? Então aqui alguns exemplos. Ó. Esses blocos laranjados aqui representam eventos na plataforma. Os blocos aqui que vocês verem em roxo aí representam funções que podem ser chamadas. Então, sei lá, se eu tenho uma função para acionar o recurso de vibrar o dispositivo, você vai encontrar ela nessa coloração. Uma função para tocar um determinado som vai estar também nessa coloração. E os demais componentes aqui para baixo, eles são utilizados para vocês manipularem propriedades. Então eu tenho blocos em verde mais claro, que são usados para acessar uma propriedade, e tem alguns blocos em um verde mais escuro, que são utilizados para configurar uma determinada propriedade, através do bloco sentido. Bom, além dessa área aqui, deixa eu chamar um ausência aí. Bom, além dessa areazinha aqui que a gente está vendo, onde a gente tem o screen e os componentes, existe uma terceira região aqui embaixo, chamada de N-Components. Tá bom? O que essa região aqui ela centraliza? Para todo componente que vocês utilizarem na tela, vocês vão ter uma representação aqui dentro desse N-Components. Ok? Para cada uma dessas representações, vocês vão ter um conjunto de funções ou chamadas que podem ser feitas para o mesmo grupo de componentes. Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado botão, ou mais de um botão na tela, e eu quiser utilizar uma função que seja genérica para todos os botões, eu vou recorrer ao N-Button aqui. Se eu tiver, por exemplo, um sensor de localização, vou ter um N-Location Sensor aqui. Vai centralizar todas as funções que são comuns a esse tipo de componente. Então, esse N-Components aqui, ele centraliza as funções comuns a um determinado grupo de componentes.